Minha amiga e eu nos conhecemos como professoras na mesma escola há vários anos. Ela estava grávida quando nos conhecemos e me escolheu para estar presente no nascimento de seu filho por ser mãe solteira e com medo de ficar sozinha. Foi uma tremenda honra ser convidada para a sala de parto porque, embora eu tenha meus próprios filhos, foi uma oportunidade fascinante de ver um parto sem sentir a dor. Minha amiga deu à luz um menino chamado Michi e foi uma experiência incrível. Eu brinquei com ela que eu vi o filho dela antes dela. Eu vi a cabeça dele saindo antes de ele nascer e ela não tinha um espelho para ver por si mesma. Tragicamente, minha amiga faleceu subitamente apenas alguns meses depois que seu filho nasceu. Ele foi criado por seus parentes desde então. O menino agora vai para a escola onde sua mãe e eu lecionávamos e este ano ele está na minha turma da 4ª série. É com o coração pesado que eu o ensino todos os dias. Eu nunca disse a ele que eu estava lá para o seu nascimento porque eu não queria que os outros alunos pensassem que ele tinha um tratamento especial e eu não queria aborrecê-lo com pensamentos sobre sua mãe. Talvez seus avós lhe tenham dito que eu estava lá, mas não tenho certeza. Ele sabe, no entanto, que sua mãe e eu éramos amigas. Isso faz sentido porque ele sabe que ela costumava ensinar em nossa escola. Avance para a semana passada, 9 anos e meio após seu nascimento e falecimento de sua mãe. Eu estava falando com minha classe sobre nossas memórias para uma tarefa de redação de poesia. Pedi-lhes que pensassem nas primeiras memórias que tinham. A maioria dos alunos falou sobre o jardim de infância, ou talvez creche, ou memórias vagas de brinquedos antigos, etc. de quando eles tinham cerca de 3 a 4 anos de idade. Michi levantou a mão e disse que se lembra de observar todos do céu e de estar na barriga de sua mãe antes de nascer. Ele disse que quando estava esperando para nascer, ele estava invisível e estava no meu carro cinza comigo a caminho do hospital enquanto eu ouvia uma música. Foi assim que ele chamou a música. Ele provavelmente não sabe o nome verdadeiro, e provavelmente não a ouviu desde então, mas era uma música de James Taylor. Eu costumava ter a fita cassete naquele carro. Isso é bizarro porque eu dirigia um carro cinza naquela época e não tive um nos últimos 7 anos, 2 anos depois que ele nasceu. Eu não posso imaginar que ele conhecia essa música da rádio de hoje em dia. Meu coração começou a bater como um louco. Como ele saberia disso? Mesmo seus avós não saberiam disso e sua mãe não saberia disso antes de morrer. Mesmo que tivesse, de alguma forma, ele tinha apenas 3 meses quando ela faleceu. Como ela diria a ele? Eu certamente nunca disse a ela que música estava tocando no meu carro a caminho do hospital, então não posso explicar isso. Michi disse que se lembra de eu ter parado para abastecer e pedir ao atendente como chegar ao hospital, verdade. Ele disse que me queria para sua mamãe porque gostava da minha voz quando eu estava falando com a atendente. Eu parei para abastecer e estava meio perdido indo para um hospital rural, então pedi orientação. Então ele disse que se lembrava que o estacionamento estava parcialmente fechado para a construção, então tive que estacionar em uma esquina e correr para o hospital. A essa altura meu queixo estava quase no chão. Eu nunca tinha dito à classe, ou Michi, que eu estava em seu nascimento. A classe deve ter pensado que esta era uma história maluca. Então Michi disse a coisa mais incrível. Ele disse que enquanto sua mãe de verdade estava em trabalho de parto, ele perguntou ao céu se eu poderia ser sua mãe porque ele sabia que sua mãe de verdade não sobreviveria muito tempo, e ele estava com medo de ficar sozinho na terra. Aparentemente, ele foi informado de que não poderia me ter como sua mãe de verdade, mas que tudo ficaria bem e ele ainda estaria perto de mim durante sua vida. Michi disse que ficava me implorando para ser sua mãe. Ele me viu descer o corredor da sala de parto até a sala de espera para fazer uma ligação de um telefone público. Verdade, não havia sinal de celular no hospital, e que enquanto eu estava lá estava com muito frio, então coloquei um suéter que outra pessoa deixou nas cadeiras da sala de espera. A essa altura, os cabelos da minha nuca estavam em pé. Odeio admitir isso, mas encontrei um bom casaco de lã quente naquela sala de espera e o vesti porque estava com muito frio.
Eu nunca fiz nada assim antes, mas era um hospital pequeno e literalmente não havia outras pessoas na ala de parto e eu esperei para ver se alguém viria buscar o suéter, e ninguém veio. Eu estava com tanto frio. Coloquei e acabei usando em casa, que vergonha, eu sei, ainda me sinto culpada por isso. Me senti tão culpada que nunca mais usei, principalmente porque me lembra minha amiga que acabou falecendo. Independentemente disso, tenho que mencionar isso porque nunca contei a ninguém sobre pegar o suéter de outra pessoa, e é uma grande parte dessa história. Michi concluiu dizendo que me viu fazer o telefonema e vestir o suéter da outra pessoa, e isso é a última coisa que ele se lembra. Ele nasceu cerca de 30 minutos depois que eu fui ao salão e fiz aquele telefonema. Mais tarde, eu disse em particular a Michi, sim, eu estava no seu nascimento. Como você sabia de tudo isso? Seus avós não estavam no nascimento e, literalmente, não havia como ele saber disso. Como ele poderia fazer isso? Ele disse que é fácil. Ele só tinha que pensar em suas primeiras memórias. Ele me perguntou por que eu não me lembro de ter nascido também e falou, tudo bem. Minha vida acabou bem, de então não se preocupe em não ser minha mãe. Uau! Escrevo isso com toda a sinceridade como minha evidência de que deve haver algum tipo de céu lá em cima, de ele poder ter lembranças de assistir seu nascimento e esperar para nascer. Eu considerei a ideia de que sua mãe fala com ele da vida após a morte, e talvez ela mesma tenha dito a ele, mas como ela saberia essas informações? Minha amiga e eu nos conhecemos como professoras na mesma escola há vários anos. Ela estava grávida quando nos conhecemos e me escolheu para estar presente no nascimento de seu filho por ser mãe solteira e com medo de ficar sozinha. Foi uma tremenda honra ser convidada para a sala de parto porque, embora eu tenha meus próprios filhos, foi uma oportunidade fascinante de ver um parto sem sentir a dor. Minha amiga deu à luz um menino chamado Michi e foi uma experiência incrível. Eu brinquei com ela que eu vi o filho dela antes dela. Eu vi a cabeça dele saindo antes de ele nascer e ela não tinha um espelho para ver por si mesma. Tragicamente, minha amiga faleceu subitamente apenas alguns meses depois que seu filho nasceu. Ele foi criado por seus parentes desde então. O menino agora vai para a escola onde sua mãe e eu lecionávamos e este ano ele está na minha turma da 4ª série. É com o coração pesado que eu o ensino todos os dias. Eu nunca disse a ele que eu estava lá para o seu nascimento porque eu não queria que os outros alunos pensassem que ele tinha um tratamento especial e eu não queria aborrecê-lo com pensamentos sobre sua mãe. Talvez seus avós lhe tenham dito que eu estava lá, mas não tenho certeza. Ele sabe, no entanto, que sua mãe e eu éramos amigas. Isso faz sentido porque ele sabe que ela costumava ensinar em nossa escola. Avance para a semana passada, 9 anos e meio após seu nascimento e falecimento de sua mãe. Eu estava falando com minha classe sobre nossas memórias para uma tarefa de redação de poesia. Pedi-lhes que pensassem nas primeiras memórias que tinham. A maioria dos alunos falou sobre o jardim de infância, ou talvez creche, ou memórias vagas de brinquedos antigos, etc. de quando eles tinham cerca de 3 a 4 anos de idade. Michi levantou a mão e disse que se lembra de observar todos do céu e de estar na barriga de sua mãe antes de nascer. Ele disse que quando estava esperando para nascer, ele estava invisível e estava no meu carro cinza comigo a caminho do hospital enquanto eu ouvia uma música. Foi assim que ele chamou a música. Ele provavelmente não sabe o nome verdadeiro, e provavelmente não a ouviu desde então, mas era uma música de James Taylor. Eu costumava ter a fita cassete naquele carro. Isso é bizarro porque eu dirigia um carro cinza naquela época e não tive um nos últimos 7 anos, 2 anos depois que ele nasceu. Eu não posso imaginar que ele conhecia essa música da rádio de hoje em dia. Meu coração começou a bater como um louco. Como ele saberia disso? Mesmo seus avós não saberiam disso e sua mãe não saberia disso antes de morrer. Mesmo que tivesse, de alguma forma, ele tinha apenas 3 meses quando ela faleceu. Como ela diria a ele? Eu certamente nunca disse a ela que música estava tocando no meu carro a caminho do hospital, então não posso explicar isso.
Michi disse que se lembra de eu ter parado para abastecer e pedir ao atendente como chegar ao hospital, verdade. Ele disse que me queria para sua mamãe porque gostava da minha voz quando eu estava falando com a atendente. Eu parei para abastecer e estava meio perdido indo para um hospital rural, então pedi orientação. Então ele disse que se lembrava que o estacionamento estava parcialmente fechado para a construção, então tive que estacionar em uma esquina e correr para o hospital. A essa altura meu queixo estava quase no chão. Eu nunca tinha dito à classe, ou Michi, que eu estava em seu nascimento. A classe deve ter pensado que esta era uma história maluca. Então Michi disse a coisa mais incrível. Ele disse que enquanto sua mãe de verdade estava em trabalho de parto, ele perguntou ao céu se eu poderia ser sua mãe porque ele sabia que sua mãe de verdade não sobreviveria muito tempo, e ele estava com medo de ficar sozinho na terra. Aparentemente, ele foi informado de que não poderia me ter como sua mãe de verdade, mas que tudo ficaria bem e ele ainda estaria perto de mim durante sua vida. Michi disse que ficava me implorando para ser sua mãe. Ele me viu descer o corredor da sala de parto até a sala de espera para fazer uma ligação de um telefone público. Verdade, não havia sinal de celular no hospital, e que enquanto eu estava lá estava com muito frio, então coloquei um suéter que outra pessoa deixou nas cadeiras da sala de espera. A essa altura, os cabelos da minha nuca estavam em pé. Odeio admitir isso, mas encontrei um bom casaco de lã quente naquela sala de espera e o vesti porque estava com muito frio. Eu nunca fiz nada assim antes, mas era um hospital pequeno e literalmente não havia outras pessoas na ala de parto e eu esperei para ver se alguém viria buscar o suéter, e ninguém veio. Eu estava com tanto frio. Coloquei e acabei usando em casa, que vergonha, eu sei, ainda me sinto culpada por isso. Me senti tão culpada que nunca mais usei, principalmente porque me lembra minha amiga que acabou falecendo. Independentemente disso, tenho que mencionar isso porque nunca contei a ninguém sobre pegar o suéter de outra pessoa, e é uma grande parte dessa história. Michi concluiu dizendo que me viu fazer o telefonema e vestir o suéter da outra pessoa, e isso é a última coisa que ele se lembra. Ele nasceu cerca de 30 minutos depois que eu fui ao salão e fiz aquele telefonema. Mais tarde, eu disse em particular a Michi, sim, eu estava no seu nascimento. Como você sabia de tudo isso? Seus avós não estavam no nascimento e, literalmente, não havia como ele saber disso. Como ele poderia fazer isso? Ele disse que é fácil. Ele só tinha que pensar em suas primeiras memórias. Ele me perguntou por que eu não me lembro de ter nascido também e falou, tudo bem. Minha vida acabou bem, de então não se preocupe em não ser minha mãe. Uau! Escrevo isso com toda a sinceridade como minha evidência de que deve haver algum tipo de céu lá em cima, de ele poder ter lembranças de assistir seu nascimento e esperar para nascer. Eu considerei a ideia de que sua mãe fala com ele da vida após a morte, e talvez ela mesma tenha dito a ele, mas como ela saberia essas informações?